Pessoal, boa noite. Estou aqui de volta porque nós tivemos um problema técnico aqui e acabou cortando um pedacinho desse bate-papo que eu estava falando aí com vocês a respeito dos limites de cada profissão de saúde, né, em virtude da lei que regulamentou a profissão, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando aqui e aí a gente vai poder fazer isso de novo. Eu vou até pedir já para o pessoal pegar aqui aumentar um pouco a luz aqui da coisa, né? Para a gente poder deixar tudo certinho, né? Pegar a luminária para a gente poder pôr a luz aqui melhor, né? Então, é isso. Eu acho que é um assunto importante. A gente está realmente vivendo um momento meio confuso, né? Em relação a essas coisas de limite de cada profissão, o que um pode fazer, o que não pode fazer, e volta e meia a gente vê essa história de determinada resolução de determinado conselho foi bloqueada pela justiça ou foi aprovada pela justiça. Enfim, a gente tem aí uma série de questões que acabam deixando os profissionais de saúde absolutamente, assim, uma insegurança muito grande, né? Eu posso fazer, eu não posso, enfim, eu fiz um investimento em determinada área e agora estão dizendo que eu não posso fazer mais, como é que vai ser isso? Enfim, é uma coisa realmente complicada, né? Melhorou a luz agora, não melhorou, pessoal? Agora está melhor, né? Então, e aí é isso. Então a gente sabe que isso daí é uma questão que a gente tem que discutir, debater, né? Muitas vezes nos bancos universitários, das profissões de saúde, a gente não tem essas informações, a gente vai ter que buscar isso depois, muitas vezes depois que está formado, né? Porque realmente as questões aí são importantes e assim, regulamenta o dia a dia da gente, né? Porque o profissional de saúde ele tem que atuar e tem que ter a sua atuação realmente dentro da legislação, né? Ele não pode fugir à legislação, porque senão realmente vai ter êxito nos seus procedimentos. Então, é assim, que eu estava falando naquele outro Reels que acabou cortando, não sei por que aconteceu isso, enfim. Mas, assim, a gente está num momento onde existe realmente uma verdadeira, se a gente pode dizer assim, uma guerra de classes, né? Então, parece que todo mundo está querendo ser contrário a que outra profissão pode fazer ou não pode fazer, e isso daí não é legal para ninguém, né? Principalmente para quem? Para a população. Né? Então, eu acho que assim, a população que no final é a clientela do profissional de saúde. Né? Então, é importante a gente debater e aprofundar, ou pelo menos começar uma conversa a respeito disso, porque dentro dos limites constitucionais aqui do Brasil, você precisa ter as profissões regulamentadas, principalmente quando a gente fala de profissional na área da saúde. Né? A área da saúde ela é uma área onde você tem que ter determinados pré-requisitos para poder atuar. Né? E nesse ínterim a gente tem aí várias novas profissões, né, que ainda não são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como profissões de saúde propriamente dita, mas acabam, no mínimo, sendo profissões de interesse à saúde. Né? E aí começa a ter conflito, porque as profissões já estabelecidas começam a questionar a legalidade de determinada outra profissão, dessas mais recentes, mais novas, fazer de determinados procedimentos. Né? Há pouco tempo a gente viu a celeuma que deu em relação àquela questão daquele paciente aqui em São Paulo que acabou indo a óbito depois de fazer um peeling de fenol, e aí começou uma brigaiada daqui, isso um pode fazer, não pode, vai, não vai. E isso daí serviu, pelo menos para a minha análise, né? Como um aviso, né? Um aviso que muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que melhorar,
né? Porque isso daí revelou várias falhas em determinadas atividades de fiscalização, seja dos próprios conselhos, seja da vigilância sanitária, seja da questão de pessoas que invadem a área da saúde, como se a área da saúde fosse realmente uma coisa de você simplesmente se autotitular, eu sou profissional de saúde, sem ser, né? Então, tudo isso é importante a gente conseguir. Eu acho que tratar esse processo de discussão vai ser bom para todo mundo. Né? Então, assim, como que eu posso começar a falar isso para vocês de uma forma o mais pedagógica possível? Né? Assim, na área da saúde, cada profissão teve a sua lei que a regulamentou. Né? Então, nós temos aí, desde começou isso lá atrás, em quase 100 anos atrás, em 1932, aonde um decreto do então presidente Getúlio Vargas regulamentou uma série de atividades, como a medicina, a farmácia e parteira, e aí uma série de coisas. Tá? E isso foi, né, sendo indo de tempos em tempos, né, foi se perpetuando, só que é claro que você tem uma situação absolutamente diferente em questão do quê? Em questão de você ter outras realidades, né? Então, o que acontece? Você não consegue simplesmente chegar e fazer ter uma legislação que vai dentro do quê? Vai dentro de uma realidade de 1932, nós estamos em 2024, né? Então, diante disso, foi feita uma série de outras atividades que foram sendo criadas. Eu vou usar o exemplo aqui da odontologia, tá? Para vocês terem uma ideia, a lei que regulamentou a odontologia, ela foi criada em 1966, tá? A Lei 5.081. Ela regulamentou a odontologia no Brasil, dizendo que a pessoa, para poder exercer a odontologia, ela tinha que ter um diploma, né, universitário, emitido por uma escola oficial, e se ela fosse estrangeira, ela teria que revalidar o seu diploma aqui para que pudesse aí exercer as atividades. E as atividades da odontologia, elas ficaram restritas a quê? A parte do chamado sistema estomatognático e a face de uma forma geral, né? Com as suas limitações, e eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque eu acho que não é o objetivo do nosso bate-papo, mas assim, existem limitações da face, mas a face é uma área de atuação do dentista, tá? Em decorrência desta legislação, da Lei 5.081, e depois com a criação do Conselho Federal de Odontologia, cerca de 2 anos depois dessa promulgação aí da legislação que regulamentou a odontologia, o Conselho passou ao quê? A tratar das questões éticas e do exercício profissional. Então, o exercício profissional de um dentista está ligado às regras do CFO, tá? Basicamente. E aí o que acontece? O CFO, lógico, através dos seus colegiados, dos seus membros, enfim, começa a avaliar se os novos procedimentos que vão surgindo em decorrência do avanço tecnológico se enquadram ou não numa atividade pertinente à odontologia. Foi o que aconteceu recentemente em relação à harmonização orofacial, né? Ou seja, se a harmonização orofacial, como o próprio nome já diz, lida na questão da face, e a área de atuação do dentista é a face, né? Então, o CFO fez uma normativa autorizando e criando os limites para a atuação do dentista nessa área de harmonização orofacial. Então, existem limites, existem pré-requisitos, como a formação em cursos reconhecidos de tantas horas, enfim, essa coisa toda. Tá? E isso foi valendo também para outras profissões. Né? Então, a biomedicina ela começou a encampar a parte de procedimentos estéticos, assim como a farmácia, assim como a enfermagem, como a fisioterapia, ou seja, dentro de cada profissão, dentro dos seus limites, foi. Quando uma profissão, um conselho de uma profissão, ele extrapola esse limite, né, ou seja, ele começa a autorizar atividades que não estão previstas na legislação mãe de cada profissão, aí existe
o fato de outros conselhos recorrerem à esfera judicial para questionar a legalidade dessa decisão daquele determinado conselho. Tá? Então, por exemplo, vocês imaginem o seguinte, eu usei o exemplo do dentista, vamos ficar no dentista. Tá? O dentista ele pode fazer uma série de atividades, mas, no entanto, ele não pode fazer harmonização corporal, por exemplo, porque foge da área de atuação. O dentista ele não pode assinar atestado de óbito, por exemplo, porque foge dos limites em que a regulamentação da odontologia no Brasil estabeleceu. Tá? Então não adianta, se o Conselho Federal de Odontologia, amanhã ou depois, ele chegar e falar assim, não, a gente tem uma resolução do CFO que agora pode fazer atestado de óbito, com certeza os outros conselhos vão entrar na justiça e vão derrubar essa decisão. Por quê? Porque ela foge do limite. Então, essa história é muito complicada. É pôr a mão no vespeiro, porque a gente sabe que muitas vezes, principalmente quando a gente fala dessas novas profissões, né? Profissões que surgiram aí nos últimos 10 anos, que seja, né? Você vai ver que muitas vezes se faz um alarde, que olha, quando você vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, a profissão vai ter esse campo de atuação, isso, sem que tenha uma lei, que dê respaldo para isso, né? E aí a gente sabe que as legislações são, muitas vezes, demoradas, de trâmite demorado dentro do Congresso Nacional, que são várias comissões, e vários recursos, e várias emendas, enfim. Então, é um processo demorado. Né? Eu posso dar como exemplo para vocês aqui o exemplo na área da podologia, por exemplo. Podologia é uma profissão bastante antiga, mas que até hoje ainda não é regulamentada em nível federal. Tá? Então, o processo da regularização da podologia tem praticamente 20 anos. Né? Então, vocês percebem que 20 anos é um tempo bastante grande, mas que acaba acontecendo porque isso daí envolve vários interesses, envolvem aí várias atividades e meio que uma reserva de mercado, coisa que, por exemplo, a Constituição brasileira ela acaba vedando a reserva de mercado. Né? Então, aí você começa a ter uma situação assim, onde você tem, antigamente, antes da Constituição de 88, que poderia ter reserva de mercado, e se tinha reserva de mercado. E hoje em dia, pela Constituição de 88, você não pode ter. Então, você tem uma coisa que vai precisar ter muito debate, muita discussão, para que a gente consiga fazer. O episódio recente, que causou uma celeuma muito grande, acho que em todos os meios de imprensa, foi em relação à questão daquele rapaz que foi fazer um peeling de fenol aqui em São Paulo e acabou indo a óbito. Né? E aí, quando se descobriu que a pessoa que fez isso se intitulava esteticista e não tinha feito sequer um curso de estética, porque a estética ela exige que você tenha uma formação. Então, o que acontece? Pessoas que entram na área da saúde se intitulando profissionais, né? E algumas profissões que querem fazer determinadas atividades que não são pertinentes ao objetivo da criação da lei. Tá? Então, assim, por exemplo, só para que vocês entendam como é que funciona a coisa, e não fiquem bravos comigo, porque não fui eu que fiz a lei, tá? Mas, enfim, eu só estou passando para vocês. Pela legislação brasileira atual, a prescrição de medicamento, por exemplo, ela só pode ser feita pelo médico, pelo dentista e pelo veterinário. Tá? Em algumas razões de exceção, quando a gente está falando de programas promovidos pelo SUS e essa coisa toda, excepcionalmente o enfermeiro pode fazer isso, né? Pode fazer a prescrição de determinado medicamento. Agora, recentemente, o Conselho Federal de Farmácia fez uma normativa que autoriza os farmacêuticos a fazer a prescrição de anticoncepcionais, tá? Se bem que esta prescrição, essa decisão do Conselho Federal de Farmácia provavelmente vai ter alguma repercussão judicial, vamos esperar para ver, não sei, enfim. Mas, assim, as coisas andam sempre assim, nesse conflito de interesses.
né? E é lógico que isso de uma determinada forma acaba sobrando para a questão da vigilância sanitária, né? Afinal de contas, a vigilância sanitária ela não é uma entidade corporativa, ela é uma entidade destinada a proteger a saúde da população. Né? Então, você tem, dentro dos órgãos de vigilância, você tem uma questão multiprofissional, você tem vários profissionais com vários olhares, enfim, legislando e regulamentando o exercício sanitário da profissão, mas jamais o exercício ético, o exercício profissional. O exercício profissional, ele é, sim, realmente feito pelos respectivos conselhos. Né? Então, assim, esse caso, por exemplo, do fenol, eu que sou um profissional que atua há praticamente 30 anos nessa área de vigilância sanitária, eu, sinceramente, eu fiquei estarrecido. Por quê? Porque vocês sabem, e a maioria sabe muito bem, que todo produto para ser utilizado na saúde aqui no Brasil precisa passar pelo crivo da Anvisa. Né? E quando você vai registrar um produto, você vai dizer, né, você fabricante ou importador do produto, para que serve aquele produto, qual a sua composição e aquela coisa, e para que ele se destina. Né? Pois vocês acreditem ou não, o fenol, apesar de ser um produto utilizado há muitos e muitos anos, principalmente na área de dermatologia, e não estou falando de peeling, eu estou falando na área de dermatologia para diversas afecções. Tá? O que acontece? O fenol não tinha registro na Anvisa para ser utilizado como tal. Não tinha, gente. O fenol é um produto utilizado em laboratórios de análise, em laboratórios de anatomopatologia, tá certo? Mas que não tinha registro para ser usado da forma como ele estava sendo usado. Tá? Só que nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu ontem. Não, nós estamos falando de uma coisa que acontece há décadas. Quer dizer, então, nenhum fabricante ou importador de fenol se preocupou em fazer esse registro na Anvisa. A Anvisa também não se preocupou em cobrar desses profissionais que o produto precisaria estar registrado, tá certo? E não tem nenhum conselho profissional apresentou junto à Anvisa nenhum tipo de estudo que comprove a eficácia e segurança do produto, que são requisitos básicos para que um produto seja registrado junto a uma agência reguladora, como no caso da Anvisa, e acabou acontecendo o que aconteceu. Tá? Então, isso para mim acendeu um sinal de alerta muito grande. Eu acho que a gente precisa realmente começar a conversar, precisa realmente começar a sentar os órgãos que eventualmente estejam numa posição antagônica, quando na verdade não estão. Tá? Mas, enfim, acaba dando essa impressão e vamos começar a conversar o que pode, o que não pode, o que pode se fazer, o que não pode, porque, senão, o grande prejudicado dessa história toda vai ser a nossa população. Tá? Porque fica correndo um risco absolutamente desnecessário. Nós temos vários casos aí em todas as profissões. Eu não estou defendendo aqui nenhuma profissão, não, por favor. Tá? É uma coisa onde a gente tem que ter realmente esse cuidado. Porque se a gente não tiver esse cuidado, o que vai acontecer? Nós vamos acabar sendo vítimas também. Né? Quer dizer, quando você pega, por exemplo, que você pega na Constituição do Brasil, que a lei que regulamentou a Constituição na área da saúde fala que vigilância sanitária é uma área de atuação de prevenção, né? É uma área de saúde preventiva, de caráter coletivo, que se destina a minimizar as condições de risco à saúde, de danos e agravos à saúde. Gente, então é isso que a gente precisa começar a fazer. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa discussão, que a gente aprofunde isso, né? Vamos começar a conversar. Lógico, se você chegar, por exemplo, hoje em dia, vamos supor, para o pessoal da área de estética, por exemplo, que é um pessoal que eu digo assim, é uma categoria profissional que foi regulamentada há pouco tempo. Só que a regulamentação dela, na minha humilde opinião, né, do Rui da Menheim, especialista em vigilância sanitária, é que foi uma legislação que prejudica mais do que ajuda a área de estética.
Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma legislação que fala que o profissional da área de estética ele pode usar produtos cosméticos de uso externo, essa coisa toda, e produtos registrados junto à Anvisa para isso, você está restringindo uma série de coisas que hoje em dia os profissionais de estética têm condições de fazer, tá certo? Só que assim, não está na lei. Se não está na lei, a coisa vai ficar complicada. Se amanhã ou depois criarem uma lei instituindo o Conselho Federal de Estética, mesmo assim ele vai ter muita dificuldade de fazer algumas coisas que os profissionais pretendem fazer, como, por exemplo, a aplicação de botox e de preenchimentos, essa coisa toda, que é uma área de estética, tá certo? É uma área de estética, que alguém vai dizer que não. Lógico que é. Só que você tem as restrições legais. Então, é muito importante que a gente tenha essa discussão e saber até onde cada profissional pode ir, né? E como que os órgãos de vigilância sanitária vão estar lidando com isso. Porque você também tem que. E aí eu digo como uma pessoa, eu fui diretor da Vigilância Sanitária aqui do Estado de São Paulo. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa, por exemplo, vai investir o tempo para fazer o curso, custos que a gente sabe quanto custa fazer uma atividade universitária, principalmente nos dias de hoje. Quer dizer, você tem uma série de entranhas aí que vão realmente prejudicar. Você não pode simplesmente chegar e falar, não, você não pode trabalhar nisso, fecha seu estabelecimento e acabou. Não, não é assim. Tá? Por quê? Porque a gente tem que ter bom senso. E eu falo que o bom senso, como eu sempre digo nas minhas aulas, não é um sentimento dividido humanamente entre todos. Não, tem gente que tem muito bom senso e tem gente que não tem bom senso nenhum. Né? Então, é esses limites que a gente precisa começar a conversar e começar a entender, né? Porque senão cada vez mais vai ser assim. Antigamente, as pessoas, você tinha, por exemplo, antes de 1966, que foi a lei que regulamentou a odontologia, e eu usei como exemplo aqui, você tinha o dentista prático licenciado, né? Não se esqueçam que um dos grandes heróis nacionais aqui do Brasil, Tiradentes, ele era barbeiro e dentista. Né? Então, na hora que você já ia sentar para cortar seu cabelo, para fazer a sua barba, você já aproveitava que estava dos dentes. Né? Então, depois, lógico que foi regulamentada, você só poderia fazer odontologia se você tivesse um diploma emitido por uma universidade vinculada junto ao Ministério da Educação. Né? Então, assim, gente, vamos pensar em estabelecer canais de debate, de comunicação, de aprofundar essas questões, porque eu acho que isso vai ajudar a bastante gente, principalmente aos profissionais de saúde, que vão ter uma segurança maior para poder desenvolver suas atividades. E a gente sabe que na área da saúde, a quantidade de informações, informações técnicas, tá? É muito, 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 muito grande. E fica difícil, muitas vezes, você encontrar um tempo na sua agenda para poder sentar e discutir. E aí, assim, muitas vezes também, essas discussões são acaloradas, porque envolvem aí a questão de direitos, eu tenho direito adquirido, eu não tenho, eu posso fazer, eu não posso, e isso acaba criando um clima que não é bom para ninguém. Né? Então é isso que eu estava tentando fazer na minha primeira tentativa do Reels aqui, mas que acabou dando um problema, não sei porquê, mas agora eu acho que agora eu consigo passar o meu recado. A gente tem aí uma série de atividades que são importantes serem conversadas, né? Principalmente aí isso envolve todos os profissionais de saúde, todos, que é a questão da legalidade dos produtos utilizados. A gente sabe, a gente aprende isso em qualquer curso que seja, que na saúde não existe procedimento isento de risco. Né? Todo o procedimento já traz com ele um risco inerente. Né? Agora, esse risco ele vai ficar muito mais aumentado se você não souber o que tem lá dentro dos produtos que você está utilizando. Né? E isso é um negócio muito importante, porque você tem produtos que chegam aqui no Brasil, vai se saber por onde. O que eu digo, se chega a droga aqui no Brasil, você acha que não vai chegar produto de saúde falsificado? Gente, com certeza, chega e chega muito.
E com isso, o risco é muito, muito maior, porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que pode acontecer, porque você não sabe nem o que tem lá dentro do produto que você está utilizando. Então, não passou pelo crivo de ninguém. E isso é uma questão muito séria. E isso, os profissionais têm que começar também a saber que eles vão responder por isso no caso de algum problema. Tá? A responsabilidade ela é atrelada ao profissional de saúde. E nós, de uma forma geral, nós não temos o benefício da ignorância. Não adianta você falar, eu não sabia. Não, você tem obrigação de saber. Eu estou falando, eu sei que isso às vezes até soa como irritante, né? Como eu tenho obrigação se nunca ninguém me falou? Bom, mas você tem obrigação. Então, fiquem sabendo que, juridicamente, o profissional de saúde é o responsável por aquilo que ele utiliza, sim, e responde por imperfeição e nocividade daquilo que ele fez nos outros, né? Então, eu convido vocês, vamos começar a aprofundar essas conversas, essas discussões. O site aqui a página do Embravisa aqui nas redes sociais, ela está sempre disposta e aberta para fomentar realmente essas discussões. Não é com fundo político, com viés partidário, nada disso. É uma questão realmente de saúde. Né? Aonde que a gente quer chegar, como que nós podemos melhorar isso em termos de segurança à população. É o que eu falo, afinal de contas, ninguém quer ir num serviço de saúde e voltar de lá com uma hepatite de brinde, né? Ninguém quer sair para almoçar com a família e ter todos uma intoxicação alimentar. E por aí vai. Então, isso é uma questão realmente coletiva. A gente tem que pensar que se a gente não. Se nós que somos profissionais de saúde, a gente não tomar uma atitude rápida em relação a isso, quando eu falo rápida, não é decisões rápidas, é startar a discussão a respeito desses temas que são tão importantes, todos nós vamos acabar, de uma forma ou de outra, sendo prejudicados. Né? Então, é isso que eu queria passar para você, para vocês. Eu tenho, assim, absoluta certeza que a gente vai ter muito, muito, muito que falar, né, a respeito disso, porque as coisas ficam meio paradas. Enfim, uma das questões aí que ficaram paradas é a questão da ozonoterapia, né? A ozonoterapia, ela foi aprovada, a legislação que aprova a ozonoterapia foi aprovada pelo presidente da República, mas a Anvisa, por sua vez, ela não aceita fazer o registro dos produtos para outros usos que não seja para odontologia estética. Certo? Quer dizer, então, veja, olha o nível de desorganização institucional e administrativa, no meu ver, que a gente está vivendo. Uma lei aprovada pelo presidente da República não pode efetivamente entrar em vigor, porque a Anvisa, que é um órgão, é uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, não faz o registro, porque ela se alega que não pode fazer. Agora, basta você abrir uma rede social que você vai ver quantas e quantas pessoas que fazem ozonoterapia. E não é que faz ozonoterapia agora, já tem há décadas fazendo. Né? E é uma técnica que, apesar de que não se tenha algum estudo formal em muitos dos casos, mas existem muitos estudos que são utilizados pelo mundo afora. Então, não é uma coisa nova, é o que eu falei, é a mesma coisa que aquela história do fenol, né? Que aconteceu que, olha, até hoje o fenol não é registrado no Brasil para ser usado fora de laboratório. Então, o que a gente faz? Agora, ozônio, vamos fingir de conta que não tem ozônio? Vamos fazer de conta que o ozônio não funciona? Gente, por favor, a gente precisa realmente ter uma discussão séria, uma discussão descompromissada de interesse pessoal, tá? Eu sei que isso é difícil pra caramba, mas enfim, é isso que a gente vai precisar fazer. Se a gente não fizer isso, realmente a gente não sabe. Eu, particularmente, com toda a experiência que eu tenho de anos nessa área, eu não sei onde que a gente vai chegar. Mas assim, o que eu imagino pela experiência que eu tenho não é coisa boa, não. Tá? É muito importante fazer e volto a falar. É uma coisa já mais ou menos clássica que eu, como passei 35 anos da minha vida no serviço público, existe aquela coisa que faça você antes que alguém o faça. Né? E é isso que a gente tem que tomar. Eu acho que os profissionais de saúde devem sentar, devem tomar decisões
mais representativas da sua classe, para que a gente não tenha aí o dissabor de alguém que não entende nada do que estão fazendo, o que a gente faz, venha querer legislar, porque a possibilidade de ter coisa errada vai ser muito grande. Tá? Então, mais uma vez, agora para finalizar, agora eu acho que o nosso o nosso Reels aqui acho que saiu, né? Eu estou aberto a alguma pergunta que vocês quiserem fazer. Se não quiserem fazer aqui, para não ficar se expondo, não tem problema. Pode mandar mensagem pelo como é que se diz? Pelo Instagram, por exemplo, né? E a gente vai ter todo o prazer de estar falando. Eu vou colocar aqui para vocês o nosso Instagram, tá? Aqui nos comentários, e aí a gente vai ter realmente uma condição aqui de fazer. Está aqui o nosso endereço aqui no Instagram, tá? Nós temos a página no Facebook também, enfim. Então, eu acho que dá para a gente fazer realmente iniciar, pelo menos, uma discussão, acho que mais ampla, né, sobre esses temas, que eu tenho certeza que todos nós vamos sair ganhando. Tá bom? E outra coisa mais que eu queria falar para vocês é o seguinte, a gente vai precisar realmente tomar um cuidado muito, muito grande nas questões das relações entre os profissionais de saúde e os pacientes, ou melhor dizendo, os usuários dos nossos serviços, em relação à questão, por exemplo, de judicialização, que é uma realidade hoje em dia no Brasil. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem muito profissional de saúde ainda não utilizando instrumentos básicos de defesa e incentivados, inclusive, pela justiça para que se use. Né? Então, isso tudo a gente precisa buscar conhecimento. É um conhecimento um pouco diferente daquele que a gente aprende nos bancos universitários. Né? São atividades relacionadas à saúde, mas não necessariamente de saúde. Né? Mas se a gente não souber disso, a gente está realmente se arriscando bastante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente conseguiu aí, pelo menos, acender, né? Acender aquela chaminha de, oh, puxa, esse cara está falando essas coisas, será que está certo? Não está? Deixa eu perguntar. Enfim, é por aí mesmo, a intenção é essa mesmo. Tá bom, gente? Então, olha, eu agradeço bastante a participação de vocês e fico à disposição, tá bom? Até mais, tchau, tchau.